meu objetivo, além de jogar com vocês a história, é fazer uma análise psicológica. Para quem não sabe, vou falar aqui também para quem chegar depois, porque essa live está sendo gravada para ficar no ar aí por um tempo. Eu sou psicólogo e eu gosto muito de analisar obras artísticas, personagens fictícias, tramas, fantasia e etc. Eu acho que são maneiras muito incríveis de a gente aprender sobre nós mesmos, sobre as pessoas que nos cercam, sobre o mundo ao nosso redor, criar autoconsciência, fazer uma autoanálise. Geralmente, a gente fazer uma análise de outro, e obviamente aqui de personagens fictícias, é uma maneira mais tranquila de nós analisarmos algumas coisas em nós mesmos. E é uma vantagem muito legal disso. É uma coisa que, mesmo na clínica, né, eu trabalho principalmente com psicoterapia, que é aquela coisa de ficar falando com a pessoa, ajudar a pessoa a resolver os problemas, lidar com transtornos emocionais e etc. Mas mesmo dentro da clínica, muitas vezes a gente acaba fazendo esse esquema de tentar transportar algo para fora da pessoa, né? Fazer uma análise externa. É aquela coisa, muitas vezes quando nós estamos analisando uma outra pessoa, na verdade nós estamos também nos descobrindo, né? E segundo, eu concordo completamente com o Vesemir nessa. Realmente, se a gente fica praticando muito sozinho alguma coisa, é muito comum que a gente acabe não tendo ninguém para conseguir corrigir nossos erros. Existe até um bom conceito dentro da psicologia, que é a zona de desenvolvimento proximal. Foi criado pelo Vygotsky, que é um psicólogo da antiga União Soviética, e ele trabalha muito essa ideia, né, de como é muito necessário outras pessoas para a gente acabar se desenvolvendo com qualidade. Pessoas próximas, às vezes não precisa nem ser uma pessoa muito mais velha, né, um mestre como o Vesemir, mas às vezes alguém como o Geralt. Né? Pelo que eu estou entendendo, a Ciri não é tão criança aqui no jogo, então o Geralt ele provavelmente faz muito parte dessa ZDP aí da Ciri, já pelo que está dando para entender claramente. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young Uncle. blood craves Uhum. action, I understand that. But when Meio you fight a familiar. beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerricania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Ok. Então ela fez o que ela deveria ter feito, mas como ele caiu no sono, ela acabou dando uma escapada para treinar. Entendi. O que tá me parecendo da Ciri é que ela, no mínimo, é uma jovem muito inteligente, o que me chama bastante atenção. Diferente da série do The Witcher que eu tô vendo na Netflix, de novo, acho que eu tô no segundo, terceiro episódio, não lembro com toda certeza da última temporada. A Ciri lá, ela simplesmente parece poderosa. Poderosa no sentido de poderes místicos por causa do sangue dela. Aqui ela realmente parece uma pessoa inteligente, né? Um pouco abusada, né? Me lembra um pouco da Ahsoka, do Clone Wars, do Star Wars, para quem não viu. Mas claramente inteligente. E isso está me chamando bastante atenção. Vai ser bacana de descobrir um pouco mais sobre a personagem dela. Então eu posso ser rígido e falar, você não vai escapar dessa. Ou poderia ter dito que fez o exercício enquanto o Vesemir estava dormindo. Olha, nesse sentido, para mim, enquanto psicólogo, faz muito mais sentido a segunda resposta, pensando que o Geralt tem essa figura de parentalidade com a Ciri. E dá pra ver que eles se tratam bem familiarmente, né? Ela tá chamando o Vesemir, né? O Vesemir de tio e tudo mais. Então tem assim essa coisa de uma sensação de ela estar rodeada por cuidadores. Talvez o Geralt e o Vesemir sejam essas figuras de cuidadores para Ciri. E é bem importante falar isso porque a gente geralmente imagina os cuidadores enquanto pai e mãe, aquela relação heterossexual entre um homem e uma mulher clássica, mas a gente pode ter literalmente qualquer configuração de pessoas que um jovem, né, uma jovem aí parece que
meio no início da adolescência, pelo que eu estou entendendo, né? Mas que uma jovem vai entender enquanto são os cuidadores. Pode ser os avós, pode ser pessoas que adotaram, podem ser uma pessoa, tipo uma mãe solteira, pode ser 3, 4 pessoas, pode ser várias pessoas, não importa o gênero dessas pessoas, então a gente vai identificar alguns cuidadores. E já deu claramente para perceber que o Geralt deve ser uma figura de cuidador e parece que o Vesemir tem uma figura secundária ali de cuidador. E eu vou estar assumindo essa postura, pensando psicologicamente durante todas as escolhas do jogo, com o Geralt sendo um cuidador. E para mim é bem óbvio que a correta, né, a mais psicologicamente saudável, seria a segunda opção. Poderia ter dito que fez o exercício enquanto o Vesemir estava dormindo. Então ela fez algo interessante, ela foi buscar as potencialidades dela, só que ela quebrou algumas regras para fazer isso. Eu não vou brigar com ela completamente, porque o objetivo de brigar é que ela não quebre mais as regras dessa maneira. Mas se eu brigo de uma maneira muito forte com um jovem desse jeito, consequentemente, eu vou estar também punindo a outra coisa que ela fez, que foi tentar buscar um desenvolvimento pessoal, mesmo que por um caminho que os adultos ali estão percebendo que não seria o mais correto. Mas o objetivo é ensinar ela isso. E se eu simplesmente brigar gratuitamente com ela, eu vou podando ela de uma maneira muito negativa e eu posso aumentar a insegurança de um jovem dessa maneira. Então, eu tentar ser mais assertivo, como no segundo caso, de falar, não, tá, você poderia ter falado, né? Porque o problema foi, o centro desse problema que eles estão tendo é que ela deveria ter falado. Simples assim. Eu não quero atirar para todos os lados e acabar podando coisas que eu não preciso podar, o que eu não deveria podar enquanto um cuidador. Vamos lá, número 2. So you did the reading. Why not admit it right off? Legal, tentou buscar entender ali. Never pounce Perguntou, on an ótimo. advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum advantage. Uncle Vesemir's words. Extremamente inteligente. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Mischievous. Fine, we've talked. All right. Só os dois. Had a nightmare. About? Take forever to explain. Como um Gone todo. some way off. We've got time. Olha, eu acho que a resposta aqui pra mim tá bem clara. A coisa mais saudável a se fazer nesse momento seria tentar conversar com o Vesemir. Eu tô vendo amanhecer aqui no fundo, isso é legal. O Vesemir, ele parece ser uma figura bem importante, próxima do Geralt. Ele parece que tem um relacionamento íntimo com o Geralt, no sentido de intimidade emocional, né? No sentido que ele parece que pode mostrar vulnerabilidade com o Geralt com ele, né? Como ele fez lá no sonho. Não sei se aquilo seria canon ou não, tecnicamente, então. E é importante a gente conseguir se abrir, demonstrar a vulnerabilidade, os conflitos que a gente tem para as pessoas com quem a gente tem uma relação íntima. Os nossos amigos, nossos familiares mais de confiança. E isso faz muito bem para a manutenção do nosso bem-estar, da nossa saúde mental. Aqui dos itens também. Bolinho. Cara, isso aqui não é um bolinho. Isso aqui é um pirogue. Véi, isso aqui é um pirogue, mano. Eu não sei se a galera tá ligada, mas o The Witcher, obviamente... Ah, temporário. Obrigado, Fer. O The Witcher, ele é obviamente feito por um cara que é me fugiu o nome? Da Polônia, né? Então tem bastante da cultura eslava e tudo mais, e o pirogue, ele é uma comida mais eslava, mais polonesa, ucraniana. E um quarto da minha família, vamos dizer assim, principalmente a família da minha avó materna, ela basicamente é polonesa barra ucraniana, porque durante boa parte da história era meio que a mesma coisa e a galera trocava de um lado para outro, então é difícil dizer se é um, se é outro, assim.
O sobrenome da minha avó é Shugan, inclusive. E o pirogue é uma das receitas que a gente tem na nossa família, assim. A gente tem uma receita bem própria de pirogue, que é completamente diferente daqueles pirogues que você compra no mercado. E automaticamente eu olhei pra isso e eu falei, caraca, isso aqui é um pirogue, meu irmão! Até o jeitinho que você amassa com o garfo aqui, ou qualquer coisa, as pontinhas pra fechar ele antes de ferver. Caraca, que massa, que massa. Gosto dessas coisas culturais. Batata, beleza, beleza. Quanto que é mais ou menos cada coisa? 34. Ah, tá. Não acho que vale a pena comprar nada por enquanto. Não, vou comprar pirogue porque, cara, eu quero pirogue. 2 vezes, né? Bora. Eu quero ter pirogue. Ok. Ai, que vontade de comer um pirogue. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Bom que o jogo já fala de cara pra que veio. You've just forgotten. Well, not to point up my age. You're near a century old yourself. Ótimo! Gostei muito disso que o Geralt falou. Esse saudosismo, essa nostalgia por um tempo que na verdade nunca existiu, é uma coisa absolutamente humana que a gente vê demais com as pessoas e à medida que elas vão envelhecendo. Eu tô com 28 anos, eu sou millennial, né? Obviamente eu já envelheci um bom tanto e é óbvio que a gente olha pro passado, e eu posso me incluir aqui também, com um certo saudosismo, né? Pensando, nossa, antigamente as coisas eram melhores. Mas geralmente a gente está errado, ok? Geralmente é só a mesma coisa que aquele pessoal no fundo estava comentando, só o nosso medo, a nossa forma de se acostumar com as mudanças e tudo mais. E eu acabei de perceber a barba daquele cara de costas, ficou muito engraçado. Tá tipo, o gráfico ficou bem engraçado mesmo. Mas é muito comum e geralmente a gente está errado, ok? Então quando a gente pensa alguma coisa assim, quando a gente fala alguma coisa assim, é muito importante ter muito cuidado, porque às vezes a gente pode estar certo em algum aspecto do passado ser melhor, mas geralmente é só uma nostalgia e uma dificuldade que a gente tem de lidar com mudanças muito grandes de sociedade como um todo. Então, eu gostei muito do Garrett ter apontado isso. E bom que já trouxe uma temática da história, que eu gostei muito, né? Pessoas, monstros, tem tons de cinza aí no meio. Tá. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Ok. Geralt of Rivia, Witcher with tenure. With tenure. Looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Primeira coisa, eu gostei muito do que o Geralt fez, de um ponto de vista psicológico também, porque o cara ele foi bastante abrasivo no início da conversa. Ele já chegou dando oi e ao mesmo tempo dando um argumento de autoridade, no sentido de sou fodão, ok? Nesse sentido assim de olha, não sou pouca coisa não, cara. Você tá falando com alguém importante. E o Geralt, ele respondeu com muita classe. Diferente da falta de classe que ele teve ali com o pessoal antes, que eu acho que era mais fácil ele só ter desistido, mas tudo bem. Mas aqui o Geralt, ele respondeu sem se intimidar, e falando assim, ó, basicamente quando ele falou Witcher with tenure, eu confesso que eu não estava lendo o que estava a tradução exatamente, mas acho que bruxo experiente ou alguma coisa assim, né? Ele basicamente falou: eu não me importo tanto com o seu título quanto você está fazendo parecer que é uma coisa universal, né? É uma coisa muito sua, o valor disso, e ao mesmo tempo eu tenho meu valor também. Talvez você não se importe com o valor do que eu faço, mas eu me importo tanto quanto você se importa com o valor daquilo que você faz. Ele falou basicamente tudo isso com muita classe, de um jeito muito resumido e muito bem-humorado, digamos, de passagem. Gostei demais dessa técnica de comunicação dele nesse momento. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Cara,
E aqui o cara devolveu na mesma moeda. Eu tô gostando muito desse encontro de mundos entre as duas personagens. O Geralt, aquele cara prático, bruxo, e o outro, um cara meio pomposo, mas bastante acadêmico, com o que ele faz com toda certeza tem importância, né? É, apesar de ele ter colocado isso de uma maneira muito arrogante num primeiro momento, aqui eu achei que ele foi bastante sensato, né? No momento que o Geralt acaba se colocando numa posição um pouquinho mais de se autopromover, se autovalorizar, ele falou assim, não, eu também sei me autovalorizar, meu amigo. E também respondeu de uma maneira muito boa. Gostei bastante. Tá muito interessante ver esse conflito de pessoas de realidades bem diferentes. Trocando farpas, assim, dando tapas com luva, sabe? É uma opção. Escreva sobre a guerra, sobre como ela funciona de verdade. Cara, aqui é uma questão bastante social, ok? O cara ele falou de uma maneira bastante apaixonada sobre isso, tanto que ele chamou de magnum opus, né? Minha obra-prima, minha obra máxima. Então dá pra ver que é algo muito importante pra ele. Por um ponto de vista, faz muito sentido ele voltar para os livros dele enquanto ainda é uma opção, e eu recomendar isso, pensando na segurança pessoal dele e valorizando a vida dele. Mas ele me parece estar fazendo uma escolha muito consciente sobre como valorizar a vida dele. E existem determinadas situações na vida em que às vezes a gente vai valorizar uma obra, uma conquista, uma contribuição com a sociedade muito mais do que a nossa própria vida. E isso não é necessariamente uma coisa psicologicamente ruim, mesmo que a gente coloque a nossa própria vida em risco. A sociedade precisa de algumas pessoas que façam isso, por mais complicado que seja falar isso em voz alta. E pensando de um ponto de vista bem sociológico aqui. E, de novo, me parece que ele está fazendo isso de um ponto de vista muito consciente. E de um ponto de vista de uma escolha que ele está valorizando e pensando nos próprios valores dele. Então, eu estou muito mais tentado a essa segunda coisa. Escreva sobre a guerra, sobre como ela funciona de verdade. Isso me parece uma contribuição social muito importante, ainda mais nesse mundo grimdark como The Witcher, ok? Eu acho que eu vou por esse caminho aqui. Por mais que isso possa colocar essa pessoa em risco, me parece algo muito mais funcional e coerente de se fazer no caso dessa pessoa. Eu acho que ele incentivaria. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the Academy. Ah, Rape tá, and pela palavra. cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets of the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. Entendi. Não era isso que o cara estava pensando na documentação de guerra. O Geralt e eu, nós dois assumimos de uma maneira errônea isso. Um erro, um equívoco bastante justo, mas fiquei decepcionado com o cara. Fiquei bastante decepcionado. Então imagino que o cara ele deve estar indo fazer aqueles registros de, sei lá, quem ganhou tal batalha, a grandeza dos generais, coisas assim. Tipo, deu meio que essa vibe, assim. Eu falei, tô decepcionado. Enfim, eu acho que seria o momento que eu levantaria e perderia o interesse nessa pessoa, e é o que o Geralt vai fazer, até porque eu não tenho como perguntar mais nada. Só aqui. Nilfgaardian rule to your liking? What's there to like? 'Tis the same as any other. They tax us, requisition this or that. But they do keep the peace in the village, I'll grant them that. You don't mourn Temeria's passing? I mourned it round half a year back, when King Foltest was cut down. Ah, verdade, teve isso no jogo anterior. Now I just want peace. Ok. Tem certas coisas que vão acontecendo na nossa vida e alguns grandes, não vou chamar de trauma, mas grandes perdas, né? Porque pelo que eu me lembro dos jogos, o Foltest era um rei muito amado. E com a morte dele, acho que deve ter impactado muito no imaginário popular, no povo. Então, eu acho que quebrar essa coisa faz com que ela comece a entrar no modo mais de sobrevivência. A pessoa ela deixa de lutar tanto
valores, né? E ela acaba sendo um pouco mais prática, digamos como o Geralt, né? Ela começa a entrar nesse modo do cara, eu só quero não perder muito mais coisa. Eu perco uma conexão com a criação do meu próprio futuro, da minha projeção no futuro. E faz muito sentido ela ter tirado aquele escudo com o brasão de armas sem ratear muito na hora que eu acho que soldados, né, o que eu acho que aqueles soldados falaram.